Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1, também pela internet no YouTube. Aproveite este momento para compartilhar o link do programa para que outras pessoas sejam alcançadas por esta tão abençoada programação. No programa de hoje nós iremos concluir este trimestre, onde nós estudamos até o momento 12 lições sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança até chegar ao céu. Hoje iremos, nesta aula conclusiva, falar sobre a cidade celestial, portanto, a 13ª lição. Nós vamos logo para a leitura do texto áureo da verdade prática e da leitura bíblica em classe do tema que nós iremos estudar hoje, a cidade celestial. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A reflexão pela verdade prática diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no último livro da Escritura, o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a seguir, e também capítulo 22, verso 1 ao versículo 5. Acompanhe a leitura. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte, 3 portas, da banda do Sul, 3 portas, da banda do Poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Maravilha! Vamos para a apresentação dos objetivos da lição, que, em primeiro lugar, o professor deve conceituar o que é paraíso, conceituar paraíso, a palavra, e assim explicar o que significa esta expressão. Depois explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse. E, em terceiro lugar, o terceiro objetivo é conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. No primeiro bloco deste programa, nós iremos estudar o paraíso eterno. 3 perguntas serão respondidas com este primeiro tópico da lição, o paraíso eterno.
O primeiro item ou subtópico, nós iremos responder o que é o paraíso. Depois iremos falar sobre o que é a cidade eterna. Responderemos esta questão. E por fim, quando a eternidade começará? Também iremos pontuar e responder esta pergunta. Que maravilha! Nós chegamos ao final de mais um trimestre, fazendo analogia com a obra O Peregrino. Nós, portanto, com esta lição, estamos batendo as portas ou aos portões celestiais da Nova Jerusalém. Na lição de hoje, nós iremos estudar a pátria celestial como o destino final de todos os peregrinos, daqueles que iniciaram a sua jornada com o novo nascimento, perpassando por todos os desafios, por todos os obstáculos, até chegar ao destino final, que é o estado eterno de todos os salvos. E para comentar esta lição, eu estou aqui com o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França, que ao longo desses 3 meses, desse trimestre, estiveram aqui conosco, ministrando, nos ensinando, trazendo reflexões e comentando estas preciosas lições. Pastor Elias Gomes, seja mais uma vez bem-vindo. E hoje, pastor Elias, nós iremos concluir este trimestre com esta lição muito gloriosa que é a cidade celestial. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos aí, falar da minha profunda satisfação em nós estarmos aqui nessa lição de número 13, encerrando um mais importante e um relevante trimestre de estudo de lições bíblicas, da Escola Bíblica Dominical. E certamente muitos irmãos, muitas irmãs, muito aprenderam, cresceram durante todo esse trimestre, onde nós tivemos tratando de lições de uma grandeza elevadíssima do ponto de vista bíblico-teológico e também para o crescimento espiritual de todos aqueles que mergulharam, digamos assim, nesses assuntos, ou nesse assunto como um todo, a jornada cristã durante todo esse trimestre. E, por fim, tratando do final dessa caminhada, que é o final do trimestre hoje, por assim dizer, a cidade celestial, que é o destino final de todos os que perseverarem fielmente na presença do Senhor. Que maravilha! Evangelista Wallace França, usando de uma analogia com o livro do Peregrino, que nós sempre estamos aqui conversando sobre, o peregrino, aqui nesta lição 13ª, está agora entrando às mansões celestiais, depois de toda uma carreira que foi proposta a ele. Que maravilha! Pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Elias, que alegria que nós estamos aqui, regozijantes, porque certamente, fazendo essa analogia, pastor Epaminondas, a gente consegue imaginar, desde o começo do trimestre, nós falando aqui sobre essa passagem do peregrino, passando pela porta estreita, trilhando pelo caminho estreito, com seu passaporte no bolso, passaporte celestial, e agora ele chegando no seu destino. Então, é uma grande alegria para todos nós, imaginando, refletindo na possibilidade desse peregrino ter chegado ao seu grande objetivo, o objetivo que Deus tem para todos os santos, que é no auge da sua glória, da glorificação desses santos, ali estar para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Muito bem, eu vou pedir à produção que coloque na tela o sumário contendo aí as lições que nós estudamos nesses 3 meses. Veja aí, gostaria que vocês, evangelista Wallace, pastor Elias, pudessem, a partir do que está posto aí na tela, comentassem rapidamente o que nós estudamos nesses 3 meses. Evangelista Wallace, usando aí mais uma vez, o peregrino iniciou sua caminhada com a conversão, com o novo nascimento, e aí ele passa, sim, conforme já foi dito por você, pela porta estreita, e aí ele continua. E nós tivemos, pastor Epaminondas, excelentes, brilhantes lições. A lição de número 3, para mim particularmente, ela trouxe um grande ensinamento, trouxe como tema, o céu, o destino do cristão. Nós tivemos também outras lições maravilhosas. Nós enfrentamos aí temas como os inimigos do cristão, estudamos acerca de Satanás sendo nosso inimigo, do mundo
sendo o nosso inimigo e da nossa própria carne sendo nosso inimigo. Nós estamos também, pastor Elias Gomes, o perigo da murmuração. Quão grandiosa foi aquela lição, quão grandioso foi aquele ensinamento, onde a gente às vezes deixa de forma secundária, a gente não estuda, a gente pela própria temática, o tema, o título não é tão sugestivo, mas quando a gente mergulha na lição a gente vê a sua relevância para o ponto de vista prático cristão. E nesse sentido, pastor Elias, o peregrino ele precisa estar atento, né, e saber lidar com essas questões, como por exemplo o pecado e a tentação e por aí vai. Muito bem, pastor Epaminondas, exatamente. Nós vimos que um dos principais, se não o principal algoz do peregrino, no caso nosso, cristão, enquanto na caminhada estarmos vigilantes, estarmos, digamos que, fazendo uso das armas espirituais, para que as quais, aliás, estão dispostas para nós, a fim de que nós vençamos esse adversário que é o pecado, tentando, clara e objetivamente, sendo sujeito ao Senhor, resistindo ao diabo, para que ele fuja da nossa presença continuamente e assim nós possamos tornar-nos vitoriosos e perseverantes, né? Nós vimos aí, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, uma das lições também que eu achei muito assim brilhante, foi a lição de número 10, quando se trata da essência daquilo que deve mover a vida do crente. Não propriamente um aspecto religioso, mas uma consciência de santidade, a consciência, aquela faculdade da alma que trabalha e atua lá no interior da pessoa, aquela da qual ninguém se separa. Então, o apóstolo Paulo, inclusive, falando em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz que esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência. E tudo isso baseado na santidade, que é a essência do caráter divino. E nessa jornada, evangelista Wallace, nós fomos despertados quanto à realidade bíblica do inferno, uma lição muito difícil, mas que foi extremamente fundamental e necessária para o despertar de todos nós cristãos para o perigo, né, de se perder uma vez a salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Perfeito. Nós vimos, pastor Elias, pastor Epaminondas, sem sombra de dúvidas, a realidade bíblica do inferno, a lição de número 11, foi a lição mais assistida, a lição mais comentada. Querendo ou não, foi a lição onde nós esclarecemos o maior número de dúvidas, mas às vezes gera-se mais dúvidas ainda. Então nós acreditamos que aquela lição ela foi de grande valia, porque principalmente no contexto evangélico nós trouxemos aqueles dados estatísticos daquela época, de que as pessoas elas não gostam de tratar sobre o tema, e quando tratam sobre o tema, a maioria das pessoas acreditam que vão para o céu, ou seja, nós temos análises deturpadas, esclarecidas, explicadas, propagadas durante o tempo, análises errôneas acerca da doutrina do inferno. E, portanto, nós acreditamos que foi uma das lições mais esclarecedoras, onde nós mais nos enriquecemos com esse conhecimento. Muito bem. E na lição passada nós estudamos a bendita esperança, a marca do cristão. E hoje nós iremos concluir este trimestre, né, estudando sobre a cidade celestial. Nós iremos falar sobre o paraíso, iremos falar sobre o céu, sobre o estado eterno, sobre o novo céu e nova terra. São todas estas expressões que são correlatas, aplicadas ao tema da lição de hoje, a cidade celestial. E eu quero iniciar aqui com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias Gomes, o paraíso eterno. Neste primeiro tópico, o pastor Osiel Gomes, ele optou por responder 3 questionamentos. O primeiro, o que é o paraíso, né? O segundo questionamento, o que é a cidade celestial, e depois, quando começará a eternidade. E eu gostaria, pastor Elias, que o senhor começasse a falar sobre, respondendo, né, este questionamento. O que é o paraíso, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que a lição de hoje, ela não deixa de ter, digamos, um tempero, ou de ter um aspecto escatológico, de tal forma, porque se trata de eventos e, mais propriamente, de um elemento importantíssimo que coroará todos os eventos que serão desencadeados a partir do raptus da igreja, né? Do arrebatamento da igreja. Todavia, nós
devemos entender que há pelo menos dois momentos, né? Há pelo menos dois momentos quanto à eternidade, quanto a ser falado do estágio dos salvos. Nós vimos o estágio intermediário dos salvos, né? Onde estão aqueles que morreram em Cristo, onde aqueles que partiram, mas com uma fé viva e partiram justificados na presença de Deus. E nós vimos também o céu, a cidade celestial, aquela que vai descer, aquela que apresenta, digamos que, onde estarão os salvos de uma forma definitiva. Mas, paraíso, a lição, ela nos traz uma definição que nós podemos mencionar que é o céu, a morada de Deus, dos anjos, dos salvos, ou tudo aquilo que representa isso, essa morada. Conforme está em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 2 a 4, o próprio apóstolo Paulo, tratando dele mesmo, de forma impessoal, ele disse assim, conheço um homem, claro, ele estava falando dele, conheço um homem que foi levado até ao terceiro céu, e ali ele não diz o texto que ele viu, mas que ele ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis, coisas que ao homem não é lícito falar. Então, de alguma forma, o apóstolo Paulo está deixando a entender sobre a grandeza, sobre a beleza, digamos que espiritual, beleza celestial, beleza de glória que existe naquele lugar e que o caracteriza como tal. E nós vimos que também em Lucas, capítulo de número 23, o próprio Jesus, quando estava na cruz ao lado do ladrão, ele falou para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele estava falando sobre esse paraíso, sobre esse lugar que é o destino dos salvos, esse lugar onde os salvos estarão, digamos que num descanso, num lugar de repouso, um lugar que é a habitação de Deus, conforme está no versículo de número 46, do capítulo 23 de Lucas. E por fim nós vemos também essa expressão lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, verso de número 7, quando o texto é direcionado a falar alguma das igrejas ali, é tratado sobre aquele que perseverar até o fim, ele será direcionado ao paraíso de Deus. Então, o que seria o paraíso aqui? Nós poderíamos dizer que o paraíso é uma soma ou é uma expressão viva de tudo aquilo que representa a culminância da realização das promessas prometidas pelo próprio Deus, mas em especial a promessa. Eu diria que é até usado o artigo definido, a promessa, evangelista Wallace, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 25, o próprio Senhor disse, João escrevendo, diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nós estudamos na lição de número 12, portanto, na semana passada, sobre a bendita ou a bem-aventurada esperança. E essa esperança é o quê? Essa esperança é uma expectativa. E essa expectativa, ela não vai ficar apenas na expectativa. Ela se consolidará, ela se concretizará. E nós podemos dizer que o paraíso é uma representação da concretização de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ou seja, se o Senhor prometeu cura, se o Senhor prometeu um bem-estar na eternidade, se o Senhor apresentou um governo sadio, tudo isso do qual nós iremos desfrutar, então o paraíso é uma representação da soma de todos esses elementos que estão inseridos nas promessas que o próprio Deus fez ao seu povo, que é a sua noiva. Muito bem. Evangelista Wallace França, pastor Elias acabou de responder a primeira questão, o que é o paraíso. Agora, vamos responder aí a nossa audiência, o que é, evangelista Wallace, o que é a Cidade Santa? Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias. Costumeiramente, há uma grande confusão em se tratando de Jerusalém celestial e Jerusalém milenial. Então, pastor Epaminondas, numa ordem cronológica, nós temos que Jerusalém, essa Jerusalém celestial, essa cidade santa que nós tratamos agora, ela descerá dos céus após o milênio.
Então, após o reino milenar de Cristo, essa cidade, ela desce dos céus, é isso que está escrito no livro do Apocalipse. E será formado um novo céu e uma nova terra, como está escrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10. Então, a Nova Jerusalém, nós podemos afirmar que ela é a Jerusalém celestial. É essa cidade que nos aguarda para o reino eterno, para o reino futuro, que o pastor Elias bem acabou de definir aqui. Quando nós tratamos sobre essa cidade, Jerusalém celestial, a cidade eterna, onde nós viveremos eternamente, nós temos que ter uma compreensão, pastor Epaminondas, que ela é o verdadeiro paraíso, é onde culmina a palavra paraíso. O pastor Elias trouxe aqui vários aspectos sobre a palavra, sobre a terminologia e sobre o contexto em que estão inseridas essas palavras paraíso. Mas para nós, em se tratando de hoje desse estudo do paraíso, nós nos referimos particularmente a Jerusalém celestial. Essa cidade que descerá dos céus, que é totalmente diferente da Jerusalém milenial ou da Jerusalém nova. Jerusalém nova, nós nos referimos a Jerusalém milenial. Portanto, essa é uma cidade preparada para, como nós vimos, para os santos e para os anjos salvos. E essa cidade onde nós, pastor Epaminondas, moraremos para sempre com o Senhor após o juízo do trono branco. Lembrando que a intenção dessa lição de hoje não é nós esgotarmos todos os aspectos, os acontecimentos escatológicos que ocorrerão do arrebatamento da igreja até a Jerusalém celestial. Não é isso. O nosso objetivo hoje é nós focarmos na Jerusalém celestial, mas nós pontuaremos alguns aspectos que nós sabemos que são pontos de dúvida. Portanto, só para concluir a minha fala, o que é a cidade eterna? É essa Jerusalém celestial que nos aguarda para o estado futuro, para o estado eterno futuro, após o juízo do trono branco. Muito bem. É bom nós aqui também chamarmos a atenção dos professores quanto ao que o evangelista Wallach acabou de pontuar. Tomarmos cuidado em sala de aula para não transformarmos esta lição ou pelo menos tentarmos em um mini curso de escatologia. A escatologia bíblica ela é muito profunda, é interessante, é instigante, é maravilhosa, mas nós precisamos nos ater ao assunto da lição. E o evangelista Wallach foi cirúrgico em chamar aqui a atenção de todos os professores para que se atenham especificamente ao tema paraíso, céu, novos céus e nova terra. Tá bom? Mas quando começará a eternidade? Olha só, esse questionamento é um questionamento que muitas pessoas fazem. Quando começará essa eternidade? Sobre este tema, sobre este assunto, nós iremos falar no próximo bloco. Não saia daí, o intervalo, você sabe, é sempre muito rápido. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, uma lição conclusiva do trimestre. Estamos estudando a 13ª lição, portanto, a última deste trimestre sobre a carreira que nos está proposta, falando sobre a cidade celestial. Estamos falando sobre o céu, sobre o paraíso eterno, sobre este assunto tão maravilhoso. Nós respondemos no bloco anterior o que é o paraíso, depois foi respondida a questão o que é a cidade celestial, a Nova Jerusalém, e agora nós iremos responder o terceiro subtópico deste primeiro bloco, deste primeiro tópico da lição, que é quando começará a eternidade. Quando que essa eternidade vai começar? Vamos responder essa questão? E para respondê-la, eu quero convidar o pastor Elias Gomes para comentar, pastor Elias, este terceiro subtópico do primeiro tópico da lição. Quando a eternidade começará, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós sabemos que a eternidade em si,
ela não tem início nem fim, né? Ela, digamos que ela é autoexistente e ela não terá fim. Todavia, para nós seremos inseridos no campo da eternidade aqui e terá apenas início, mas nunca terá fim. Então, há muitas pessoas que dizem assim, nós passaremos pela eternidade. Não, nós ficaremos e permaneceremos. Estaremos na eternidade. Pois bem, partindo do ponto de vista, pastor Epaminondas, quando nós observamos diligentemente as escrituras apocalípticas, nós, na condição de dispensacionalistas, na condição de pré-tribulacionista, vale ressaltar isso, que nós estamos fazendo menções aqui e discussões desse comentário nessas perspectivas, na perspectiva pré-tribulacionista, dispensacionalista, e nós sabemos então que Cristo virá antes do período chamado período tribulacional, marcado por, ou caracterizado, composto por 7 anos, e a igreja então subirá. Nós devemos entender que, a grosso modo, o Senhor veio uma primeira vez, que a gente chama de primeira vinda. Quando ele veio, esteve na terra, encarnou-se, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. A segunda vinda, ela acontecerá ainda, e ela, aos nossos estudos, ela é subdividida em 2 etapas ou em 2 fases. A primeira, ele virá invisivelmente para todos os demais, porém para a igreja, para os santos, os que estão fielmente nesta jornada, nesta caminhada, nesta carreira, será visível. Então eles subirão ao encontro do Senhor nos ares e estarão durante 7 anos com o Senhor nos céus. E nós vemos que nos céus isso vai acontecer, o tribunal de Cristo, vai acontecer as bodas do Cordeiro, mas aqui embaixo, digamos que paralelamente, nesse mesmo tempo, estará acontecendo o período tribulacional, onde o anticristo vai instalar o reino dele aqui, vai convencer, vai fascinar as pessoas e etc. E no final desses 7 anos, o Senhor se manifestará em glória, agora de forma visível, de forma gloriosa, quando ele há de se manifestar com a igreja, a própria igreja vindo atrás dele, isso é muito claro no livro do Apocalipse, e a partir daí começa, digamos assim, esse período do governo milenial, onde o Senhor estará reinando e governando por 1000 anos. Um período em que a terra será devida e profundamente ou totalmente restaurada pelo próprio Deus, onde habitará e triunfará a paz nesse tempo. Mas nós sabemos que no final deste tempo, de 1000 anos, acontecerá um juízo, acontecerá um julgamento chamado juízo do trono branco, ou juízo final. E neste juízo final é onde haverá digamos que as decisões de caráter definitivo e final. É a partir daqui que começa a eternidade, onde os santos estarão, a partir daqui, do término do período milenial, desfrutando desta cidade celestial, que é, digamos, a essência daquilo que a lição de número 13 está tratando. Pois bem, a eternidade, tratada no subtópico de número 3, ela se iniciará justamente no final do período milenial. Muito bem, inclusive, pastor Elias, o pastor Osiel Gomes aqui, ele recomenda, né, para que não faça essa confusão de achar que o período milenial, né, já é a eternidade. Já é a eternidade. O período milenial são 1000 anos literais, a eternidade. A própria expressão já se explica essa limitação de tempo, né, que é 1000 anos. Perfeito. Pois bem, nós vamos resumir este primeiro tópico da lição, afirmando que o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas do céu. Que maravilha! Vamos para o mapa mental do segundo tópico da lição. A partir desse momento, nós passaremos a falar sobre o segundo tópico da lição, que tem como tema o estado, o eterno e perfeito estado de todas as coisas a partir dessa nova realidade já comentada aqui pelo pastor Elias. Aqui
nós temos que trabalhar 3 subtópicos. No primeiro, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. No segundo, o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 5. E neste segundo tópico, nós iremos aqui discorrer sobre esses símbolos que o livro do Apocalipse muito ricamente nos apresenta. Evangelista Wallace França, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, o que nós podemos comentar aqui neste primeiro subtópico? Perfeito, pastor Epaminondas. O pastor Osiel Gomes, ele foi muito feliz, ele traz um comentário que de Gênesis a Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos. E nós vemos, ao longo do estudo da Bíblia Sagrada, que do Gênesis ao Apocalipse nós dividimos, nós, como o pastor Elias Gomes trouxe bem aqui à luz da nossa interpretação da Assembleia de Deus, nós dividimos a história humana em 5 grandes pontos principais. Na criação, na queda, numa promessa, que está em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, na redenção, onde nós verificamos muito bem o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5, e a consumação, essa consumação de toda essa historicidade humana, que está em Apocalipse 21, versículo 22, que diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Então, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Encerra-se assim em Apocalipse 22, versículo 20. Então, aqui nós temos um perfil traçado da história da humanidade, para toda a humanidade. Então nós vimos desde a criação até a consumação essa historicidade. Então o estado perfeito, à luz da doutrina bíblica, pastor Epaminondas, ele se consuma aqui no livro do Apocalipse, nessa que nós dizemos, nessa eternidade futura. Como bem o pastor Elias Gomes trouxe aqui, uma análise cronológica dos fatos, desde o arrebatamento da igreja, do período tribulacional, do retorno de Jesus Cristo em grande poder e glória, da instalação do reino milenar, da instalação do trono branco. Agora nós nos deparamos com esse estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Então, esse estado perfeito que nós encontramos, pastor Epaminondas, é um estado em que se convergerá para a cidade celestial, onde nós ali, certamente os salvos, nós nos encontraremos num lugar perfeito, com a ausência de pecado e sem a possibilidade de pecarmos. E essa frase, ela nos diz muita coisa, pastor Epaminondas e pastor Elias. Por quê? Porque à luz do estudo teológico, é sempre feita uma comparação. E os estudiosos, eles dizem assim, olha, a Jerusalém celestial, ela será como o jardim do Éden, um estado perfeito. Só que não, nós cremos que a Jerusalém celestial, o eterno estado futuro, com Deus, ele será muito mais precioso e muito mais perfeito. Porque no Éden, Adão e Eva tiveram a possibilidade de pecar. Agora não, a igreja estando glorificada no seu estado eterno, presente na Jerusalém celestial, não estará composta de pecado e também não subsistirá mais a possibilidade de uma queda, a possibilidade de um pecado. Portanto, à luz da doutrina bíblica, esse de Gênesis e Apocalipse, essa é a consumação do estado perfeito dos santos dos salvos e o estado perfeito também da terra e da humanidade. Muito bem. Agora, pastor Elias Gomes, o capítulo 22, 21 e 22, mais especificamente aqui, o capítulo 22 do livro do Apocalipse, ele apresenta esse estado perfeito, né, que foi aqui apresentado pelo evangelista Wallace, a partir de muitos símbolos, né, de essa visão pictórica, essa visão maravilhosa que teve João da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. E aqui, por exemplo, nós temos o rio e árvore, que o pastor Osiel Gomes nos apresenta aqui como símbolos maravilhosos de uma realidade espiritual que aquilo que o senhor mesmo disse no bloco anterior, está muito além, né, daquilo que nós podemos imaginar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse que em parte conhecemos, né? Na eternidade, quando estivermos vivendo este momento, nós então conheceremos aquilo que há de ser este estado perfeito. Fale sobre este momento à luz do capítulo 22 do Apocalipse. Exatamente, pastor Epaminondas. Nós vimos então o que está em evidência aqui é uma palavra chamada perfeição.
porque se há uma palavra que caracteriza e predomina, digamos assim, em tudo aqui, é a perfeição. Portanto, a ausência de qualquer um erro, qualquer uma problemática, qualquer uma doença, qualquer erro moral, qualquer disso, não existe a mínima possibilidade, como já foi tratado aqui pelo evangelista Wallace. Quando João explicita o que ele viu no capítulo de número 22, ele vem falar de elementos aqui simbólicos, né, que representam. Ele vem falar do rio da vida, ele vem falar da árvore da vida, ele vem falar da ausência de males e ele vem falar também da eterna presença de Deus. Quando nós estudamos, pastor Epaminondas, tem um livro, o Calendário das Profecias, do pastor Antônio Gilberto, ele evidencia alguns fatores que caracterizam, a grosso modo, esse estado perfeito desta cidade celestial. Imagine que muitas das vezes o nosso problema é querer entender a eternidade dentro de uma perspectiva humana, caracterizada pelas imperfeições, uma vez que nós estamos ainda aqui dentro dessa natureza caída, dentro desse estágio pecaminoso, dentro dessas possibilidades de corrupção, dentro dessa possibilidade de ruínas espirituais. E é natural que todos que estudam Apocalipse sejam, digamos que, tendenciosos, né, evangelista Wallace, a querer entender as perspectivas futuras dentro dessa realidade na qual nós estamos imersos. Então, nós devemos se desprender um pouco daqui e tentar ir ao máximo para o campo do futuro para compreendermos, digamos que, pelo menos o mínimo, né? E esse rio que ele viu na cidade, pastor Epaminondas, ele é descrito também, o evangelista Wallace, que até lembra que nós estudamos aqui o livro do profeta Ezequiel, o pastor Epaminondas, e lá no capítulo 47 também ele fala desse rio que nasce lá do lado do trono de Deus, quando Ezequiel foi levado pelo guia, pelo Cicerone, e aí ele viu que aquelas águas, elas estavam descendo, elas desembocavam no Rio Jordão e sucessivamente lá no Mar Morto. E uma das descrições lá é que por onde esta água passava, ela trazia vida. Ela trazia vida, por isso ela desembocou no Mar Morto, onde nada, absolutamente nada, tinha condições de sobreviver pelas realidades que estavam ali. Mas onde a água chegava, ela trazia vida. Portanto, esse rio aqui é um simbolismo dessa presença de vida e vida com abundância. Isto aqui, nós poderíamos dizer que é a essência da vida, aquilo de melhor que o Senhor pode oferecer. Nós vemos a árvore da vida também, onde a água passava, evangelista, ela trazia saúde, ela trazia cura, ela trazia restauração. As árvores que não tinham condições de frutificar, elas manifestavam frutos. Tudo isso consequência dessas águas. Então, a árvore, ela tinha flor, ela tinha folhas, e até as folhas serviam como cura. Isso aponta para a realidade dessa cidade, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá, digamos que, desgaste nas relações, nem com os outros, nem consigo mesmo. Será um estado de perfeição, por assim dizer. E vida eterna sem males. Lá não haverá mal algum, maldição nenhuma haverá ali. E nós vemos que isso é, digamos que, a realização daquilo que hoje seria apenas o ideal na nossa mente, aquilo que faria parte apenas do nosso desejo. Mas, enquanto estivermos aqui, isso aqui seria absolutamente impossível, né? E, por fim, nós vemos que a vida eterna na presença de Deus, onde o Senhor falou que nós agora, em parte, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, em parte nós o conhecemos, mas imaginem só, nós não apenas ouviremos. O que o apóstolo Paulo contemplou foi apenas o que ele ouviu, ele não viu, o texto não diz que ele viu. E só o fato de ele ouvir evangelista Wallace já foi uma razão para dizer que foi algo inefável. Agora imagine nós que contemplaremos a face do Senhor. Imagine quando nós estivermos lá de uma forma definitiva,
no corpo glorioso, similar ao do Senhor, conforme está no versículo 21 de Filipenses, capítulo de número 3. Nós estaremos no corpo glorioso, semelhante ao do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 3 também, versículo de número 2, diz que nós vamos vê-lo. Nós vamos vê-lo. Agora imagine o que é ouvir e ver. E o que nos capacitará isso? É aquele processo da glorificação que o Senhor permitirá que todos nós sejamos glorificados. Nós estaremos fora da possibilidade de pecar, como falou o evangelista Alisson. Assim, portanto, nós estaremos dentro de um estado de santidade perfeita. Olha só, que coisa gloriosa, pastor Epaminondas, e nós estaremos ali contemplando a sabedoria em pessoa, o conhecimento em pessoa, o entendimento em pessoa, a luz que é o próprio Cristo. Lá nem se precisará de sol, porque Ele mesmo será o sol que brilhará ali e não haverá noite. Noite hoje, trevas pode ser sinônimo daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é destruidor, daquilo que é nocivo. Lá não haverá noite, lá não haverá nenhum resquício daquilo que simboliza o mal na atualidade. Então, nós estaremos num estágio de total, de definitiva e perfeita glória na presença do Senhor. Que maravilha! Nós estamos falando sobre novos céus e nova terra, sobre uma nova criação. Deus vai fazer uma nova criação. O estado escatologicamente profetizado nos textos da palavra de Deus nos apresenta uma nova realidade, um novo cosmos, uma realidade totalmente diversa desta que nós aqui vivemos, onde os remidos, os salvos, os santos irão habitar no estado perfeito e eterno. Mas para isso nós herdaremos do próprio Senhor também um corpo perfeito. Nós teremos uma vida perfeita, nós seremos transformados, nós passaremos por um processo transformador maravilhoso, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir. O próprio texto de Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, que é o texto áureo, né? Onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. É o que nos espera, é o estado perfeito e eterno. Portanto, nós podemos resumir este segundo tópico da lição afirmando que a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, lugar sem males e a presença eterna de Deus. No terceiro e último bloco deste programa, nós iremos falar sobre o estado final de todos os santos. Não sai daí, voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, concluindo este trimestre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós percorremos aí ao longo desses 3 meses lições extraordinárias, maravilhosas, que nos falaram acerca desta jornada, desta caminhada de todos os salvos, de todos os santos rumo à cidade celestial. E hoje, concluindo esta lição maravilhosa. E agora nós iremos falar sobre o estado final de todos os santos. Vamos para o mapa mental, que contém o resumo do que nós iremos estudar a partir de agora. Iremos falar sobre o estado final de todos os santos e, a partir deste tema, o que todo crente salvo deve esperar? Uma pergunta. Depois, viveremos todos em unidade e, finalmente, em casa. Que maravilha, que bênção! Você que está
chegando agora, ligou o seu televisor ou acessou o link do programa e está pela internet. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Permaneça conosco, nós iremos tratar ainda de assuntos muito gloriosos aqui. Evangelista Wallace França, o que todo crente salvo deve esperar? Pastor Epaminondas, essa é uma questão bastante interessante. O que um crente salvo deve esperar? Ele deve esperar aquilo que o pastor Elias já tratou aqui no bloco anterior. Ele deve esperar se deparar com uma cidade onde tem um rio de águas cristalinas, onde tem uma árvore frutífera que dá frutos mensalmente. Ele deve se deparar com uma cidade onde não tem mais males, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há lágrimas. Então nós temos que ter esse despertar, pastor Epaminondas. Por quê? Porque ao longo dos anos, algumas teologias elas foram inseridas para tentar tirar essa perspectiva que nós, principalmente os assembleianos, nós temos acerca do arrebatamento da igreja e de nós morarmos no céu. Mas o fato de nós dizermos, pastor Epaminondas, pastor Elias, que tudo isso aqui será transformado num novo céu e numa nova terra, não quer dizer que nós não estaremos no céu, propriamente dito. E nós vimos aqui as perspectivas de paraíso relacionadas ao céu que nós estamos tratando aqui. Por que eu digo isso? Porque nós temos algumas teologias que nos contrapõem, nos contradizem, no sentido de que o reino milenial será aqui na terra, portanto, não haverá arrebatamento da igreja, portanto, não haverá a realidade de um paraíso, portanto, não haverá uma realidade dessa de céu sob a perspectiva que nós temos. Isso é uma realidade que nós temos que contraditar. Mas um crente, pastor Epaminondas, voltando para a pergunta, o crente, o cristão, ele tem que ter a perfeita consciência de que ele é um peregrino. Nós voltamos aqui à analogia do nosso estudo durante o trimestre. A nossa passagem aqui, ela é temporária. Algumas canções dizem que hoje o crente tem saudade do céu, porque sabe que a sua morada verdadeira não é aqui. O crente ele tem que esperar, pastor Epaminondas, e ter a consciência de que a sua identidade ela é celestial. O seu passaporte é diplomático para o céu. E ele tem que ter a plena consciência de um destino final. E esse destino final, pastor Elias, aponta para um estado perfeito, para um estado de perfeição como nós tratamos aqui. Então, portanto, o crente, ele tem que se basear e se fundamentar naquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 1 e 2, a carta dos Hebreus no capítulo 11, no versículo 9 ao 16, o que está escrito em Gálatas 4, 26, o que o pastor Elias Gomes trouxe aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Então, todas essas perspectivas que nós temos é a perspectiva do crente salvo e daquilo que ele deve esperar. O pastor Osiel Gomes ele escreve que o cristão que vive neste mundo sabe que aqui é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma de que o crente salvo, ele deve esperar um estado de perfeição eterna, onde um novo cosmos, uma nova atmosfera, um novo céu, uma nova terra, um novo ambiente, ele está aguardando para que nós ingressemos naquele estado futuro. Essa é uma promessa, como foi dito no início da nossa lição, o pastor Elias Gomes bem trouxe aqui, e é uma promessa, pastores, que nós todos vemos ao longo da Bíblia Sagrada. E agora, essa promessa ela vai ser cumprida. O crente, o peregrino, agora ele começa a imaginar, pastor Elias, o seu ingresso no seu lar futuro, na sua eternidade futura, no seu lar celestial. Portanto, é uma maravilha para todos nós que cremos nessa palavra, que vivemos essa palavra e, portanto, nós esperamos e aguardamos nela como uma bendita esperança. A maior bendita esperança do crente, que é viver e morar no céu intensamente com Deus. Que maravilha! Nós podemos, então, ter essa esperança, não é? De que céu e terra, pastor Elias, conforme diz o hino da nossa harpa cristã, se não me falha a memória, o hino 2, céu e terra serão a mesma grei, o mesmo aspecto que o céu, morada de Deus, o paraíso eterno tem hoje, a terra ou a nova criação terá. Isso é maravilhoso. Nós podemos ter essa convicção e esperar isto conforme já nos foi ensinado aqui. Pastor Elias Gomes, ainda nós temos que
o pastor Osiel Gomes nos apresenta que viveremos todos em unidade. E aí ele apresenta aqui uma realidade maravilhosa, de que todos os salvos, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as dispensações, estarão aí congregadas, né, em uma unidade gloriosa, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas. O que nós vemos aqui é a consolidação de um princípio do qual Deus jamais abre mão, que é o princípio da unidade. Aquilo que é indivisível, aquilo que não pode ser repartido. E nesse aspecto, observando a junção de todos os salvos, incluindo tanto da antiga quanto da nova aliança, Deus os fará um só povo, Deus fará deles um só povo. E é nesse contexto, pastor Epaminondas, apesar de que muita gente pega o texto lá de Gálatas, capítulo de número 3, e interpreta erroneamente para dizer que não há mais de um batismo, é nesse contexto, para fim salvífico, que o apóstolo diz uma só fé, um só batismo, um só Espírito. É nesse contexto, se direcionando a quem nós aplicamos a fé, de onde provém o batismo salvífico, ou aquilo que representa a salvação, e aquele Espírito que se manifesta em nossas vidas. Então, nós vemos que quando o apóstolo João vem tratar isso no versículo de número, digamos que 9, até o versículo de número 14, do capítulo 21 do Apocalipse, ele está de alguma forma em total concordância com aquilo que o profeta Ezequiel também viu. O profeta Ezequiel viu da cidade, e a cidade ela tinha fundamentos, ela tinha alicerces e ela tinha também portas. Lá ele viu também essas 12 portas distribuídas, né? 3 portas para o sul, 3 portas para o norte, 3 portas para o leste, 3 portas para o oeste, ou para o oriente e para o ocidente. E nós vimos que essas 3 vezes 4, 12, compõem, portanto, o número das tribos de Israel, ou seja, que constituía o povo de Deus naquela aliança. E ele viu isso, né, o nome das 12 tribos dos apóstolos nos alicerces, aliás, dos apóstolos. Ele viu, aliás, o nome das 12 tribos de Israel nas 12 portas que estavam ali constituindo aquela cidade. E também viu o nome dos 12 apóstolos, de alguma forma representando agora o povo da nova aliança nos alicerces desta cidade. Então nós vemos aqui claramente que o Senhor está deixando claro que no final, na eternidade com Cristo, na cidade celestial, não haverá judeu nem grego, não haverá salvo da velha ou salvo da nova aliança. Por mais que nesse íntere, entre o arrebatamento da igreja, digamos assim, entre o raptos, até o juízo final, onde eles se consolidará o início da eternidade, nesse espaço de tempo, é claro que Deus tem planos e projeções diferente para a igreja em relação àquilo que ele tem para o povo de Israel. Todavia, no final, na eternidade que se iniciará no término do governo milenial de Cristo, todos serão um só povo para a glória de Deus. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 3, versículo 28, pastor Epaminondas, ele diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. E Cristo Jesus aqui está se falando do Cristo ressurreto, o Cristo que agora está reinando eternamente com o seu povo. Muito bem. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que bênção, pastor Elias, saber que um dia viveremos todos em unidade,
onde não haverá de modo algum qualquer tipo de segregação, diferença de classes ou descriminalização. Evangelista Wallace França, para a gente concluir, e quando eu falo em concluir aqui, tratando desse trimestre, já dá aquela saudade, né, de falar de tudo aquilo que nós comentamos ao longo desses 3 meses. Jesus mesmo fez uma promessa aos seus discípulos e, por conseguinte, a nós também. Em João capítulo 14, versículo 1 a seguir, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Evangelista Wallace França, finalmente em casa. Finalmente em casa, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, e aqui traz uma lição muito maravilhosa para todos nós. É que a nossa missão, a nossa vida, pastores, o nosso mover, ele vai além da sepultura, ele vai além do cemitério. Então, todos nós que estudamos essa lição e as pessoas que nos veem estudando essa lição, às vezes não conhecem um pouco da palavra, elas nos perguntam sempre isso. Talvez seja a curiosidade que mais assola a humanidade. O que vem após a sepultura? E nós temos um consolo muito especial, nós temos uma bendita esperança. Para os crentes, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, quantos crentes nós já vimos sendo levados pelo Senhor através da própria morte, mas nós vemos ali no próprio caixão, ali antes de adentrar a sepultura, nós vemos um semblante de paz, um semblante de uma pessoa que morreu com grandiosa esperança. Ele tem a plena certeza, a confiança e aquela expectativa que nós tratamos aqui, que ele sabe que aquele ali é um passo, é só um processo, é mais um processo para estar diante do Senhor para todo sempre. E nós trazemos aqui como um ponto final, esse finalmente em casa, dizendo para toda a nossa audiência, para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, que isso tudo aqui é muito passageiro. Isso aqui, nada disso aqui nós levaremos. Mas o que nos aguarda, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, essa tribulação que nós passamos, esses enfrentamentos, esses percalços que nós enfrentamos, nada há de se comparar com a glória que nos será revelada. E nós tratamos aqui, pastores, de uma glória para sempre com o Senhor. Nós temos um texto aqui que, apesar de não estar escrito, nem no capítulo 21, nem no capítulo 22, mas aponta para esse término, para esse fechamento, para essa glória futura, para essa eternidade, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 12 e versículos 13, que diz assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que maravilha de promessa e de expectativa que nós, os crentes, hoje, nós vivenciamos e temos essa bendita esperança. Então, pastor Epaminondas, pastor Elias, esse peregrino agora, ele chegou no céu, ingressou nas mansões celestiais, ele sabe que o que ele fez foi o correto, ele tem a plena certeza e a convicção de que aquele que o justificou foi fiel para cumprir aquela promessa. Portanto, agora ele ingressa feliz, alegre e satisfeito. Então, portanto, essa é a nossa bendita esperança. E nós cremos, pastores, que esse dia, para os crentes de todas as, como o pastor Elias diz, todas as nacionalidades, eles se encontrarão num só lugar, numa só cidade, que é Jerusalém Celestial. Que bênção, que maravilha! Nós podemos, então, concluir este terceiro tópico da lição, a lição e, por que não dizer também, o trimestre, com o seguinte resumo: no estado final, finalmente poderemos dizer, estamos em casa. Que maravilha! Pastor Elias, evangelista Wallace França, nós temos ainda alguns minutinhos. Eu gostaria de... Sempre fazemos isso aqui ao final de cada trimestre, né? Pastor Elias, suas considerações finais aí sobre o trimestre, aquilo que o irmão sentir
de falar aos nossos professores, à nossa audiência, a todos quantos nos acompanham nesta programação sobre esse trimestre, a carreira que nos está proposta. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós estamos numa caminhada, numa jornada, e nessa jornada existe a possibilidade de cansarmos, mas há uma orientação da parte de Deus para que nós esperemos no Senhor, para que nós não venhamos desfalecer e perseverar, continuamente perseverar. Algum escritor disse que a perseverança é a vitamina do triunfo. Nós triunfaremos se nós atentarmos diligentemente para a perseverança. E nesse contexto eu só queria citar o texto muito conhecido, pastor Epaminondas, do versículo de número 16 ao 18 de 2 Coríntios capítulo 4, que diz: por isso não desfaleçamos, por mais que o nosso homem exterior se corrompa, se desfaleça, venha, digamos que definhar, todavia o nosso interior se renova dia após dia, não atentando, melhor ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o verso 18 ele diz, o evangelista fala, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as coisas que se vê são passageiras, mas as que não se vê são eternas. Por isso, perseveremos firmemente na presença do Senhor nesta caminhada. Bênção de Deus. Evangelista Wallace França, também suas palavras finais sobre este trimestre, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós deixamos aquele abraço especial dizendo que nós tentamos aqui cumprir todo o propósito didático, né, pastor Epaminondas, pastor Elias, acerca dos temas que nos foram propostos. As dúvidas, elas sempre vão surgir. Para aqueles que guardarão essa revista, que tratarão ela como um grande instrumento de ensino, eu oriento, aconselho a não se prender aos pequenos percalços, aos pequenos pormenores, do tipo, quantos céus existem? São 5, são 6, são 4, são 3, né? Se a Jerusalém celestial, se ela vai descer do céu, se ela já está construída, se ela já não está construída. Esses são pequenos pormenores, como nós discutimos aqui em off, o pastor Elias bem dizia, o que importa é que a sua finalidade realmente ela foi cumprida, de que não cometamos nenhuma heresia no estudo dessas grandiosas disciplinas. Algumas lições, elas nos deixarão verdadeiramente grandes saudades, elas são motivos de revitalização do nosso estudo. Certamente utilizarei esse material revisitando-o costumeiramente para aperfeiçoar o nosso conhecimento daquilo que nós tenhamos dúvida, dizendo que apesar de que o título não seja tão sugestivo, gostei muito da lição tratando sobre a realidade bíblica do inferno, repetindo, enfatizando que foi a das que gerou mais questionamentos, não polêmicas, mas mais questionamentos, gerou bastante dúvidas, mas nós cremos que nós cumprimos esse objetivo, dizendo para você que realmente a nossa morada não é aqui, nós temos uma perspectiva futura muito maior do que essa realidade terrena que nós vivemos, e nós somos felizes e gratos porque esse sentimento dos corações pentecostais aqui, ele arde esperando por esse grande dia. A palavra de Deus diz que o nosso último inimigo é a morte, mas nós temos uma plena certeza que nós seremos, de deveras, pastor Elias, arrebatados e nós viveremos eternamente com o Senhor. Que bênção, que maravilha! Coloquemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Obrigado por sua companhia, por sua audiência ao longo desses 3 meses, deste trimestre. Nós estamos caminhando para iniciarmos na próxima semana um novo ciclo de estudos e quero convidar você a continuar acompanhando esta programação que tem abençoado muitos. Obrigado a todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, aos coordenadores, companheiros pastores. Nós louvamos a Deus também pela vida da produção do programa, na pessoa do Albert Júnior. Agradecemos a Deus sempre aos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França,
o pastor Lucileno Cavalcante, que não pôde estar conosco, outros comentaristas que passaram também por aqui. Nós louvamos a Deus pela vida de todos eles que têm se dedicado, que têm renunciado a muitos momentos até para se dedicarem a estarem aqui nesta programação tão abençoadora. E ao nosso pastor Salles, o nosso pastor presidente, que sempre digo aqui, nos dá total liberdade para a realização desta programação. Deus te abençoe, fique em paz, até a próxima semana, querendo Deus, com uma nova lição, um novo trimestre. Nós iremos encerrar pedindo ao pastor Elias Gomes que nos despeça em oração. Pastor Elias, por favor. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta tão importante oportunidade, por este momento glorioso, Senhor, onde nós estivemos aqui discutindo, ó Pai, esta lição e pregando de alguma forma a Tua palavra. Meu Deus, continua usando o Teu servo, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, Senhor, venha abençoá-los, bem como suas respectivas famílias. Pai, venha abençoar o pastor Salles, nosso presidente, sua família. Abençoa todos os teus filhos e filhas, ó Pai, que estão agora sendo contemplados pela palavra, Senhor, que fora ministrada aqui. Em nome de Jesus, vem nos orientar, vem manifestar o teu cuidado, o teu poder, Senhor, continuamente sobre nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o Eterno. Amém.